Pessoal, só para recordar aquilo que eu estava falando, todos os espaços, eles precisam ser preenchidos com ambiente. Imagina que é como se você ligasse uma torneira, né, dentro do ambiente e ele fosse encher de água. Né? Então, o que ele vai fazer? É como se eu soltasse a água, ela caísse, e se ela encontrar uma limitação, ela vai chamar, ela vai limitar o ambiente ali. Tá? Que é, basicamente, que foi na aula passada, esse X da Xuxa que nós colocamos. Só para recordar, e esse aqui é cálculo automático. Tá? Vamos lá, ó. Esse aqui é cálculo automático. Aí o que acontece? Eu não posso colocar dois espíritos dentro do mesmo corpo. Cada ambiente ele tem só um espírito. Então eu não vou colocar outro ambiente. Né? Ó, se eu tentar colocar outro ambiente vai me dar erro. Né? Então eu não quero. Dois espíritos dentro do corpo não dá. Senão você chama o exorcista para tirar os dois espíritos. Né? Mas eu posso colocar, que vindo em arquitetura, na área de ambiente, eu posso colocar um identificador de ambiente, que eu posso escolher qual identificador de ambiente que nós queremos. Né? E aí, acho que o outro aqui ele está de tamanho diferente. Né? Eu posso colocar diversos identificadores de ambiente, é como se fossem diversas etiquetas. Na aula passada a gente falou sobre isso. Né? Então são várias etiquetas. Eu posso ter CNH, posso ter RG, posso ter CPF, né? São várias etiquetas. Mas eu não coloco dois espíritos dentro do mesmo ambiente. Então é como se fosse uma água, como eu tinha falado. Encontrou paredes limitantes, ele vai fazer esse cálculo automaticamente. Da área, se eu colocar para ser área, né? Se o meu identificador for com área. Beleza. Uma vez que eu fiz isso, eu preciso desse identificador, seja ele qual for, eu preciso de um identificador que tenha um nome, porque eu preciso renomear esses ambientes. Então, eu preciso da etapa anterior para poder fazer essa etapa agora. Né? Então, eu vou vir aqui, vou renomear aqui para quarto. Eu renomeei, ele renomeia todos os identificadores, porque é o mesmo ambiente. Né? Todos esses daqui são os mesmos ambientes. Mas o resto, eu preciso vir. Esse aqui é o escritório. Né? Que estão lá na prancha da casa de vidro. Aqui nós temos a separação do ambiente do nível térreo. E na segunda prancha nós temos os ambientes do nível superior. Né? Então, aqui a gente vai fazer essa nomenclatura, mas a parte da setorização, íntimo, social e serviço, a gente vai fazer por um caminho mais prático do que procurar o X da Xuxa. Cadê? Tab, selecionei. E aí eu precisaria vir aqui no departamento. Esse departamento que é a área de setorização dentro do Revit. Tá? Só que se eu ficar fazendo isso, vai ser muito trabalhoso. Então, não vou fazer essa renomeação do departamento agora, só do nome do ambiente. Tá? Então, eu preciso ter o nome de todos os ambientes para poder, na tabela, fazer esse processo de renomear os departamentos depois. Então, eu faço isso, coloco os nomes no pavimento térreo e no pavimento superior. Né? Aqui, vou colocar sala de estar. Não precisa ser exatamente os mesmos, tá? Porque, por exemplo, no original aqui está sala de jantar, esse aqui sala de estar. Eu acho que é mais coerente eu inverter, colocar uma sala de estar aqui para ler um livro, e essa aqui ser uma sala de jantar. Mas fica a critério de vocês. Né? Quando eu falei que ele vai espalhar como se fosse uma água, onde encontrar limitação de paredes, ele vai se esparramar. Se eu tiver um separador de ambientes, ele também vai ser um limitador de ambientes, como a gente já falou antes. Beleza. Uma vez que eu fiz a nomeação desses ambientes, eu coloquei os nomes de todos os ambientes, eu vou entrar para fazer
tabela. Eu vou fazer uma inversão aqui rapidinho, porque eu acho que vai ser mais didático a gente entrar na primeira tabela, né? Beleza. Uma vez que eu coloquei os nomes corretos nos ambientes, né, eu tenho a delimitação dos ambientes. Há uma outra coisa, só para recordar. Se eu coloco, por exemplo, se eu fosse colocar aqui, né, aqui ele já está fechado com o separador de ambiente, essa linha. Se eu colocar no lugar aberto, por exemplo aqui, ó, o jardim, ele está aberto para o mundo, eu não coloquei limitador de ambiente. Ele vai dar esse erro ambiente não incluso. Tá? Então, quando ele dá essa mensagem é porque esse ambiente não está fechado. Quando eu coloco dois ambientes dentro, ele vai dar o erro de múltiplos ambientes ou ambiente redundante. Tá? Para a gente começar a identificar os erros. Esse aqui ele pede para excluir, nesse aqui ele fica esperando você fechar. Ele tá, ó, não está incluso, não está fechado. Eu vou cotar o mundo. Tá? Eu vou deixar ele aqui, vamos supor que eu esqueci. Eu cliquei, criei sem querer e ele foi esquecido aqui. Tá? Continuando, com os meus ambientes, vou pegar o pavimento superior que eu já renomeei. Tá? Quando eu peço para colocar ambiente, ele faz o X da Xuxa. Né? E onde está faltando, eu coloco. E aí ele se apropria desse espaço. Beleza. O próximo passo, eu vou pedir para ele pintar cada ambiente de uma cor. Né? Sei lá, para algum destaque que eu queira fazer. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou precisar de duas vistas chamada pavimento superior. Tá? Eu preciso duplicar essa vista. Só que, para eu duplicar uma vista, é interessante que ele já esteja correto, já esteja calibrado do jeito que eu quero. Então, eu vou conferir se está na escala correta, se está o tamanho... Ó, vou vir aqui nas pranchas. Esse daqui, ele pede que seja na escala 1:100. Tá? Nesse aqui de cima, na escala 1:50. Eu quero fazer esse aqui primeiro. Então, na escala 1:100. E eu vou perceber que ele realmente está na escala 1:100. Esse aqui é porque já mudou. Tá? Ele está na escala 1:100. Quando eu mudo a escala, parece que os textos mudam, mas não são os textos. É porque o meu desenho ele está maior ou menor proporcionalmente em relação aos símbolos, porque esses símbolos eles são específicos de um tamanho 2 milímetros. E aqui ele segue o padrão milímetro, ele não segue, por exemplo, o Word, ele segue, os textos são PT, né, são pontos. Então, quando você escreve, tamanho 12 pontos. Que lá é uma nomenclatura mais textual, mas aqui ele realmente segue o tamanho em milímetros. Tá? Então, quando a gente foi lá e fez a modificação em milímetros, ele vai seguir a milimetragem que a gente especificou. Então tá, eu quero na escala 1:100. Pô, ficou tudo grande. Calma. Tá? Pode ser que seja tudo realmente grande, mas o que a gente quer duplicar vai estar 1:100, e depois a gente vai diminuir isso aqui. Né? Diminuir o número, aumentar a escala. Aqui no pavimento superior, eu vou dar um clique direito e eu tenho duplicar vista, e eu tenho duplicar vista com detalhamento, como dependente e duplicar. Eu quero que seja uma cópia mais limpa. Eu não quero mobiliário, eu não quero cotas, não quero um monte de coisa. Então o que eu vou fazer? Eu só vou duplicar. Porque um fala que é com detalhamento. O outro, a gente induz que seja sem detalhamento. Então eu vou pedir para duplicar. Agora eu tenho pavimento superior, cópia. Eu quero que esse aqui, eu vou clicar direito, vou renomear. Vou colocar pavimento superior, tracinho, ambiente. Ambientes. Opa. Tá? Pavimento superior, ambientes. Beleza. Nesse daqui eu vou fazer uma tabela. Na verdade eu não precisava ter feito isso agora, eu podia fazer depois. Né? Mas eu vou fazer uma tabela porque eu já quero
colorir aqui pertinho. Né? Eu vou criar uma tabela. Vou vir aqui. Na verdade eu podia ter feito a tabela antes. Ele pede, acesse a guia vista e crie as tabelas de acordo com as configurações abaixo. Ele pede nível, nome, perímetro, volume e área. Volume não faz muito sentido se você não estiver trabalhando ar-condicionado. Eu vou vir aqui em vista. Eu tenho aqui um símbolozinho da tabela. Tabelas e quantidades. Aqui você vai escolher qual tabelas e quantidades você quer. No caso, nós queremos ambientes. Eu posso até mudar. A tabela de ambiente está bom. Vou dar OK. E essa aqui é o momento onde que eu escolho todos esses itens aqui. Nível, nome, perímetro, volume e área. E na ordem, ó, campos na tabela na ordem. Nível, nome, perímetro, volume, área, não sei se faltou algum. Nível, nome, perímetro, volume e área. Nível, nome, perímetro, volume e área. Tá? Aqui, se eu errei alguma ordem, eu posso colocar ela para cima ou para baixo com essas setinhas. Beleza. Uma vez que eu coloquei ele nos campos corretos, eu vou para o próximo campo aqui que pede a tabela. Classifique, nível como rodapé, e rodapé é a opção contagens totais. O que é isso? Aqui eu tenho filtro, não vou usar filtro, vou pular para classificar e agrupar. De cara, eu posso dar um OK e depois voltar, não precisa, eu posso configurar tudo, só para mostrar a tabela sendo feita. Ok? Lá. Tem um monte de coisa aqui, e um monte de ambiente, inclusive não colocado, que deu erro. Não tem problema. Vou vir aqui em qualquer um desses, classificar e agrupar. E aqui a prancha, né, a apostila nos fala. Classifique nível com cabeçalho e rodapé. Então, classificar por nível, cabeçalho, rodapé. E aqui ele pede contagens e totais. Beleza. Então já fiz esse aqui. Depois por nome. Isso aqui, ele vai, ó, eu vou dar um OK só para separar, ó. Não colocado, pavimento térreo, pavimento superior e tem a quantidade. Então aqui ele separou pelo nível. Vou pedir para editar. Depois por nome, para seguir numa ordem alfabética. Ele só seguiu, colocou na ordem alfabética. E pede para fazer a marcação da opção total geral com opções contagens total. Lá embaixo, total geral. Contagens totais. Beleza. O que ele vai fazer? Ele só vai calcular a quantidade de ambientes que tem. Para que isso? Você saber que tem como somar os ambientes. Depois, ele pede formatação, onde que ele vai colocar volume e área com a opção calcular totais. Então, vou vir aqui em qualquer um dos editar. Formatação. O perímetro. Na verdade é volume e área. Volume, eu vou vir aqui e eu posso pedir calcular os totais. Perímetro, calcular os totais. Área, calcular os totais. Vou dar OK. O que ele fez? Ele somou o volume, perímetro e área, então uma somatória. Para que isso? Você saber que tem como, porque a utilidade disso aqui não é muito. Depois ele pede ativar para nível, ativar como campo oculto. Vou vir aqui. O nível eu vou ativar como campo oculto. O que ele vai fazer? Quando eu der OK, ele vai tirar pavimento térreo, pavimento térreo, pavimento térreo, pavimento térreo e vai colocar só no cabeçalho. Aí entra o departamento. Está faltando departamento aqui, que não está. Eu vou voltar aqui no campus. Eu vou adicionar mais um item, que é o departamento, que vai ser equivalente à setorização. E agora, olhando qual ambiente eu vou vir e vou colocar, vou escrever os setores. Eu preciso escrever pelo menos uma vez, depois eu posso selecionar. Íntimo, social e serviço. Fazendo a colocação do jeito que
vocês acharem mais conveniente